paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais a construção de um vídeo. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre a Grande Meretriz, ou a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Quem é esta Grande Babilônia? Ou quem é esta Grande Meretriz? Que por várias vezes figura nas páginas do livro do Apocalipse. Vamos aqui ler Apocalipse capítulo 17, versículo 4 em diante. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito no mistério: a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Ok. Meus irmãos, aqui nós vamos trabalhar a identidade desta mulher, desta meretriz. Quem é esta grande meretriz, que aqui é chamada a Grande Babilônia, a mãe das prostituições, outras versões diz a mãe das prostitutas, e abominações da terra? Bom, de acordo com muitos intérpretes, principalmente a partir da Reforma Protestante, é defendida esta ideia de que a Grande Meretriz é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ainda de acordo com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Grande Babilônia é a Igreja Católica Apostólica Romana e as suas filhas, as prostitutas, são as igrejas evangélicas e protestantes. É claro que a Igreja Adventista ela não se inclui entre as filhas da grande prostituta. Para os Adventistas do Sétimo Dia, eles, e somente eles, a Igreja Adventista é o remanescente, é a Igreja verdadeira, e todas as outras igrejas são falsas. Essa é a teoria da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, nós vamos trabalhar essas interpretações. Para o apóstolo João, eu vou chamar aqui de apóstolo João, o escritor do livro do Apocalipse. Para o apóstolo João, quem é a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra? Ok, meus queridos? Por enquanto nós vamos fazer algumas citações. Vamos aqui desenrolando. Para outros, a Grande Babilônia é a falsa religião. A Grande Babilônia, ou essa grande prostituta, ela na verdade é a religião do anticristo que nos últimos dias se levantará. E nós vamos, na medida que formos lendo os versículos, nós vamos desfazendo certas teorias e refutando, ok? Então vamos lá. Quem é a Grande Babilônia do Apocalipse? Primeira coisa que você tem que saber: esta mulher, esta Grande Babilônia, ela não é uma religião. Ela não representa uma religião. De acordo com o vidente João, ele por vários momentos diz que ela é uma cidade. Aqui nós vamos ler aqui Apocalipse capítulo 16 e versículo 9. É o que diz. Apocalipse 16 e versículo 9. Vê se é isso mesmo. Eu errei aqui a referência. Vamos ler Apocalipse capítulo 18 e versículo 10. 18, 10. O que diz? Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Aqui o autor sagrado já deixa claro que a mulher, ou a Grande Babilônia, é uma grande cidade. Versículo 21.
também diz a mesma coisa. Ó. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será achada jamais. Então, Babilônia é uma cidade. Capítulo 17 e 18. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Capítulo 18 e 16. Ai, ai da grande cidade, que está vestida de linho fino, de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Versículo 18. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Versículo 19. E lançaram pó sobre a cabeça e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Versículo 21. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será achada jamais. Você vê que o autor, repetidas vezes, ele diz que a Babilônia é uma grande cidade. Esta cidade, de acordo com o autor do Apocalipse, ela reina sobre os reis da terra. Vamos aqui ler Apocalipse 18, 17, 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, queridos, aqui a gente já refuta a ideia de que a grande Babilônia, ou a mulher, representa a falsa religião do anticristo. Isso não é verdade. É bem verdade que o livro do Apocalipse fala do anticristo, sim, mas a grande Babilônia, a mulher assentada numa besta, essa mulher não representa a religião do anticristo, a falsa religião. Essa mulher não representa a falsa cristandade, o falso cristianismo, como pensam alguns. Esta mulher também ela não representa a Igreja Católica Apostólica Romana. Não. Esta mulher, de acordo com o apóstolo João, esta mulher é uma cidade, é uma grande cidade. E agora a questão é a seguinte: já que se trata de uma cidade, que cidade é que o autor tem em mente? Bom, professor, aqui pronto, eu já fui convencido de que a grande Babilônia, esta mulher, é uma cidade. Agora eu quero que o senhor me diga que cidade é esta que João tem em mente. Vamos ler aqui mais uma vez. Apocalipse 17, 18. E a mulher que viste é a grande cidade. Ele está falando no presente. Ó, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aqui eu chamo a sua atenção. E sublinhe isso. Ó, que reina sobre os reis da terra. O autor está falando no presente. Ó, que reina sobre os reis da terra. O autor sagrado ele estava falando de um poder, de uma grande cidade, de uma metrópole, de uma capital. Mais do que isso, a capital de um império, que no tempo dele reinava sobre os reis da terra. E só para que você entenda melhor, o Apocalipse foi escrito lá para o final do primeiro século ou o início do segundo. Resumindo, o Apocalipse foi escrito quando o império que dominava era o Império Romano. E qual era a capital do Império Romano no tempo que o Apocalipse foi escrito? Roma. Logo, o Império Romano dominava sobre muitos reis, sobre muitas nações. Roma dominava sobre muitas nações. Então, quando o autor diz assim, e a mulher que viste ele está falando no presente, é a grande, ele tem em mente uma cidade específica, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, no tempo em que o Apocalipse foi escrito, a grande cidade que reinava sobre os reis da terra era Roma. Logo, João ele tem em foco aqui a cidade de Roma. Alguns comentaristas, eu vou deixar para depois aqui. Os reis da terra se prostituíram com Babilônia. Apocalipse capítulo 14. Vou fazer questão de ler para vocês
tá bom? Para que vocês entendam melhor quem é a Grande Babilônia. 14:8. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, já está claro que essa grande cidade é a cidade de Roma, que na época de João reinava sobre os reis da terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te a condenação da grande prostituta. Aqui, esta grande cidade, que é Roma, é chamada de a grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. As muitas águas aqui representam as nações. Ok, querido? As muitas águas aqui representam as nações. Versículo 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e imundícias da sua prostituição. Versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Versículo 15. O que diz aqui? E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Versículo, agora, entenda, foi o que eu disse ainda há pouco. Vou ler de novo, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Então, as muitas águas aqui representam povos, tribos, nações e línguas. Essa grande prostituta, como eu já falei, é a cidade de Roma, que na época do autor sagrado dominava sobre muitas nações. Capítulo 18, versículo 3. Porque todas as nações, versículo 2, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Então, o autor sagrado ele faz questão de dizer que a prostituta, a mulher, a grande Babilônia, é uma cidade. E as evidências internas e históricas mostram que esta grande cidade é a cidade de Roma, queridos. Versículo 9, o que diz aqui? Os reis da terra que se prostituíram com ela, com a Babilônia, e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Vamos prosseguir. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Mais uma vez, aqui chama a sua atenção para o autor sagrado: a mulher, a prostituta, a grande Babilônia é uma grande cidade. E aqui eu aproveito para lhe dizer que esta grande Babilônia não é a literal cidade de Babilônia. Professor, mas aqui ele está chamando de Babilônia, mas não é a cidade literal de Babilônia, ok? Apocalipse capítulo 19, versículo 2, eu já lhe explico por quê. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue de seus servos. Por que eu sei que esta Babilônia não é a literal cidade de Babilônia? Porque João ele está falando aqui de uma cidade que na sua época estava reinando sobre as nações da terra. É só você ler aqui, 17, 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ele não está dizendo que reinará, que reinou, mas que reina. Aqui é muito fácil de a gente identificar com Roma e não com a literal cidade de Babilônia. Porque na época em que o Apocalipse foi escrito, o império que dominava não era o Império Babilônico. Era o Império Romano, cuja capital era a cidade de Roma. Daí é que eu sei que esta Babilônia, na verdade, é um criptograma usado para a cidade de Roma. Outra coisa, queridos, nos escritos da época do Apocalipse, era comum se chamar a cidade de Roma de Babilônia. Por exemplo, lá em 1 Pedro 5,13,
lá nós temos uma menção à Babilônia. Só que a Babilônia ali, a maioria dos estudiosos eles entendem que ali em 1 Pedro 5,13, a Babilônia em questão ali é a cidade de Roma. Por exemplo, eu tenho bem aqui em Tertuliano, eu não sei se eu vou encontrar aqui agora, ele claramente chamando Roma de Babilônia. Talvez eu não encontre já já. Tá bom? Deixa eu ver bem aqui se eu encontro. Então aqui Tertuliano, pronto, encontrei. Tertuliano contra Marcião, livro 3, capítulo 3. Olha o que ele diz, ó. Babilônia também é uma figura da cidade de Roma, como é descrita por João, sendo grande e orgulhosa em seu poder real e oprimindo os santos de Deus. Você viu aí, meu irmão? Eu estou aqui, Tertuliano contra Marcião. Então, era comum, nos tempos antigos, se dirigir à cidade de Roma como a Grande Babilônia. Usava-se esse criptograma. Ok, queridos? Então, vamos aqui. Babilônia é Roma. Já falei para vocês, ó, só você ler 1 Pedro 5,13, já li em Tertuliano contra Marcião, também nos escritos de oráculos sibilinos, lá constantemente a cidade de Roma ela é chamada de a Grande Babilônia. Ok? Então, com isso, aqui nós estamos deixando provado que a Grande Babilônia, na verdade, é a capital do Império Romano, Roma. Não se trata aqui da Igreja Católica Apostólica Romana. Na verdade, essa interpretação, ela está baseada em um ranço, em um ódio contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa interpretação que diz que a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes, é a Igreja Católica Romana, essa interpretação ela está baseada apenas num ranço contra o catolicismo. Os principais defensores hoje desta ideia é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que no seu ranço contra os católicos, então ela, seguindo também Ellen Goldwhite, que foi a papisa dos Adventistas e ainda que esteja morta, então Ellen White, ela seguiu essa interpretação protestante, que foi muito comum na Reforma Protestante, de que a grande meretriz, a Grande Babilônia, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, mas na verdade, quando a gente faz uma leitura atenciosa e fiel ao texto sagrado, você vai ver que a Grande Babilônia é a cidade de Roma. As evidências internas apontam para a cidade de Roma porque, já mostrei, porque qual era a cidade que dominava sobre as nações da terra, na época em que o livro do Apocalipse foi escrito? Era Roma, e não a cidade de Babilônia. Então, fica muito claro que João tinha em mente a cidade de Roma. Por quê? Porque esta grande prostituta, esta grande Babilônia, ela era um poder vigente na sua época, que estava reinando. Ok, mais uma vez eu vou ler, Apocalipse 17, 18. E a mulher que viste é a grande cidade, ele está falando no presente, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então jamais nós podemos dizer que esta grande cidade é a literal cidade de Babilônia. E a partir daqui também nós jamais podemos dizer que esta mulher que viste a grande cidade que reina sobre os reis da terra, a partir daqui desta leitura, também jamais se pode dizer que esta mulher é a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque nesta época nem Igreja Católica Apostólica Romana existia. E por mais que você diga, não, mas a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não existia nesta época com o nome Igreja Católica Apostólica Romana, mas já existia a igreja com o nome de Igreja Católica. É fato. É fato. Clemente Romano faz alusão a isso. Tá bom? Faz alusão. É fato. Esqueci o nome aqui. Não vou lembrar agora. Mas um outro cristão da antiguidade, ele também chama a igreja de Igreja Católica. Inácio de Antioquia. Ele chama a igreja de Igreja Católica. É fato.
Só tem uma coisa, queridos. Por esta época aqui, quando o livro do Apocalipse foi escrito, a igreja estava sendo perseguida. E o cristianismo, principalmente na época em que o livro do Apocalipse foi escrito, o cristianismo não dominava sobre as nações da terra. Ao contrário, era perseguido por Roma e por outras nações, principalmente por Roma. O cristianismo, repito, quando o livro do Apocalipse foi escrito, não era ainda a igreja, não era ainda a religião oficial do Império Romano. Não era. E veja que o autor sagrado aqui, quando ele se reporta à mulher, aqui em Apocalipse 17, 18, ele diz o que sobre a mulher? E a mulher que viste está falando no presente, é a grande cidade. Ele não diz assim, será a grande cidade que reinará sobre os reis da terra. Não, ele fala no presente. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, trata-se de uma grande cidade, uma cidade literal, que eu já falei para vocês que é a cidade de Roma. Outra coisa, trata-se de um poder que existia na época do autor do Apocalipse. E este poder reinava sobre as nações da terra. Logo, não pode ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque a Igreja, sob aspecto nenhum, a Igreja nesta época dominava sobre as nações da terra. Não dominava. Você não pode pensar aqui na Igreja Católica Apostólica Romana reinando sobre as nações da terra, porque isso só começou a ser uma verdade a partir do quarto século, nos tempos do imperador Constantino para frente, é que a igreja cristã, a igreja católica apostólica romana, começou a ter poder sobre muitas nações. Só que o autor sagrado aqui do livro do Apocalipse, ele está falando de uma cidade que reinava sobre os reis da terra na sua época. E esta cidade era Roma. E nada tem a ver aqui com a igreja católica apostólica romana que nem existia na época. O cristianismo não dominava sobre as nações da terra nesta época. Ok, queridos? Então, por aqui nós vamos parando o nosso vídeo, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.